viver essa abundância, esse sustento que a tua palavra promete a todos os seus filhos, em nome de Jesus, amém. Todas as leis que governam a área financeira, e nós paramos falando especificamente sobre a área financeira, e eu já falei aqui, se você está pegando hoje essa palavra dessa série no meio, só para te falar um princípio, aquilo que nós não temos escrito na Bíblia expressamente o significado da palavra prosperidade. Mas nós podemos, pela própria Bíblia, chegar numa definição que a prosperidade é o fruto do conhecimento de Deus e, com esse conhecimento, nós colocamos o fruto do conhecimento de Deus com a prática desse conhecimento. Quando eu conheço a Deus, quando eu conheço quem é Deus, o que Deus tem para mim, o que a palavra dele tem para mim, fala sobre mim, e quando eu não só conheço, porque a gente pode conhecer e simplesmente conhecer e não avançar, ou seja, não praticar e não fazer aquilo que Deus sabe, que aquilo nós sabemos ser da vontade de Deus para a nossa vida. Então, ficamos no passo de ser meros conhecedores, e isso não muda a nossa vida. Conhecer não muda a vida. Mas quando nós conhecemos a Deus e nós colocamos em prática o conhecimento de Deus, nesse momento, a partir daí nós vamos começar a ter na nossa vida e ver na nossa vida essa prosperidade, que a prosperidade é o fruto do conhecimento e da prática do conhecimento de Deus. Quando eu conheço, pratico, aí uma outra coisa eu tenho que ter bem clara na minha mente, eu não corro, irmão, prosperidade segundo a palavra de Deus não se corre atrás. Um filho de Deus não vive andando atrás da prosperidade, porque a prosperidade nada mais é do que um reflexo. Eu conheço, eu obedeço e não tem como eu não ser próspero. Entendeu isso? E essa prosperidade, ela está direcionada a todas as áreas da nossa vida. Prosperidade na mente, no corpo, prosperidade nos relacionamentos e prosperidade financeira. Que aí eu friso mais uma vez e vou devagar, deixando bem claro que a prosperidade financeira não significa ter dinheiro, muito dinheiro. Consegue compreender? A prosperidade financeira, ela implica naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos e naquilo que Deus colocou nas minhas mãos, aquilo é suficiente para eu ter uma vida próspera, ou seja, o sustento não me falta, eu não mendigo o pão e eu não ando necessitado das coisas a vida inteira. Isso é prosperidade segundo a vontade de Deus. E, obviamente, que Deus pode nos fazer abundar ainda mais, e Deus tem isso para. Agora, a palavra de Deus, deixa eu deixar claro, ela não promete riqueza para ninguém. Deus não chamou a gente para ser rico, mas Deus pode nos dar riquezas. Entende isso? Mas isso não impede de Deus nos abençoar e nós termos abundantemente. Isso daí, só que isso Deus vai fazendo de acordo com cada pessoa, e cada um tem uma história com Deus. Amém, irmãos? Porque senão a pessoa acha assim, porque eu não sou rico, porque eu não sei o quê, então Deus não está comigo, então eu não sou próspero. Não! Esse pensamento é errado, esse pensamento é equivocado. Por quê? Porque quem serve a Deus, quem obedece a Deus, é próspero porque tem todas as suas necessidades satisfeitas. E aí Deus vai satisfazendo o desejo do nosso coração, irmão. Isso daí, aí eu vou entrar para os princípios, porque quando nós entendemos os princípios, e agora eu estou falando do princípio financeiro, especificamente, e se nós não pegarmos esse princípio e aplicarmos na nossa vida, nós não conseguimos ver essa abundância na nossa vida. Porque existem uns princípios que têm que ser cumpridos. Então, todas as leis que governam a área financeira, especificamente falando na palavra de Deus, elas estão relacionadas ao princípio do dar e receber. E aí eu quero ler alguns versículos bíblicos que fundamentam, obviamente, esse princípio do dar e receber, que é o próprio princípio de Deus. A natureza de Deus é uma natureza doadora. Sempre foi.
o homem sempre esteve em estado de necessidade e Deus sempre esteve na posição de doador. Ele sempre esteve pronto para suprir as nossas necessidades, e isso é até hoje. Então, abre comigo Lucas 6,36. E o princípio do dar, que é o princípio do reino de Deus, irmão, se o seu coração, se eu e você não ouvirmos isso como um princípio vindo de Deus, aceitando e colocando em prática isso, nós possivelmente não veremos essa abundância na nossa vida. E isso fica muito claro na palavra de Deus, que diz lá: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Isso aqui dava uma pregação, tá, irmão? Só esse versículo aqui era uma pregação. Perdoai e serei perdoado. Eu fico querendo falar sobre isso, mas eu vou pular, vamos avançar. Aí vai: dai e serva. Isso aí você tem que marcar na sua Bíblia. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos deitarão no regaço. Porque com a medida que medis, vos medirão também. Então você marca isso aí, isso é um princípio do dar, onde o próprio Cristo vai falando sobre isso. Ele fala: olha, você dá, e na medida que você vai dar, você vai receber. E nós estamos falando financeiramente falando, funciona também esse princípio, né? Se eu sou abundante, se eu tenho um coração generoso, quanto mais eu sou generoso, quanto mais eu sou abundante, mais eu recebo de Deus. Isso é um princípio. Agora, obviamente que esse princípio também é aplicado na questão que vem acima, antes do versículo 38, que é: se você é misericordioso com as pessoas quando elas erram e quando elas falham, se você é misericordioso, se eu não sou a primeira pessoa que se levanta para apontar e falar e criticar e massacrar a pessoa num erro dela, isso não significa dizer passar a mão na cabeça de um erro e dizer que o erro não é erro. O erro é erro. Pecado é pecado, o que não está certo, não está certo. Agora, a partir daí que eu vou massacrar a pessoa, que eu vou falar como é que pode você fazer isso, e não ser misericordioso, pode ser que no dia que eu falhar nesse mesmo pecado que eu falei dessa pessoa, porque nós estamos sujeitos exatamente a isso, e muitas vezes é isso mesmo que acontece. Se nós falharmos nisso e nós não formos misericordiosos, nós não vamos receber ou ter naquele momento que porque quando uma pessoa, irmão, um irmão, um filho de Deus peca, erra, que nós estamos sujeitos a fazer isso, nós sentimos quando nós erramos. O Espírito Santo nos incomoda, nós ficamos tristes com o nosso próprio erro. Quantas vezes você tem vontade de se bater? Por que eu fiz isso? E você bate em si mesmo, e aí você ainda tem uma pessoa para massacrar você naquilo. O que mais uma pessoa quer quando erra é que alguém fale assim: rapaz, não pode fazer, mas vem cá, cara, vamos ficar tranquilo, vamos caminhar de novo. É o que todo mundo espera no momento, todo mundo espera uma misericórdia. E se nós não damos essa misericórdia, pode ser que naquele momento nosso de falha nós não vamos ter misericórdia. Ainda vamos abrir a boca para falar: mas ninguém tem misericórdia, ninguém me ama nessa igreja. Pode ser, na verdade, porque eu não amo ninguém nessa igreja. E que eu não fui misericordioso nunca com ninguém. Amém, irmãos? Então, a Bíblia nos ensina isso. Perdoar, a mesma coisa. Eu ia pedir, a irmã já até foi. 2 Coríntios 9, 5. Abre comigo, por favor. Nós vamos... eu falei aqui que nós vamos ler bastante aqui a Bíblia, e é bom marcar esses textos. 2 Coríntios 9,5. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, aí você pode depois ler todo o contexto aqui do capítulo 9,
E esse texto ele fala especificamente de vida financeira, de dinheiro. Então, ele diz assim: portanto, julguei necessário exortar estes irmãos que fossem ainda ter convosco, e preparassem de antemão a vossa beneficência. Beneficência aqui é oferta, tá, irmão? Ele está falando de oferta. Já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua, isso aqui é claramente de oferta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, ou seja, nem por obrigação. Não, vou contribuir, porque se eu não contribuir, o meu nome vai sair no rol dos inadimplentes da igreja. E eu não quero passar essa vergonha. Não é assim que a Bíblia manda contribuir. A Bíblia fala, primeiro, segundo tiver proposto no seu coração. Isso quer dizer que o Espírito Santo propõe para nós o que contribuir. Se nós temos um coração aberto para isso. Ele propõe. E aí quando você vai ofertar e quando você vai entregar a Deus, tem que ser com alegria. Não pode ser com obrigação. Cada um contribui, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmão, quando eu trago a minha oferta aqui na casa de Deus, quando você pega, põe a mão no seu bolso, e quando passa aqui a oferta para você, eu não sei se você tem costume de sair de casa e preparar uma oferta. A gente às vezes age, não, dei o dízimo. Irmão, dízimo nem se faz, obrigação. Dízimo você nem comenta. Dízimo, você entrou lá o teu salário, você já tira o dízimo e ponto. Filho de Deus, tu nem já sabe. Agora, a oferta, irmão, a oferta é voluntária. A oferta é aquilo que vai sair. A oferta que você dá hoje, irmão, que eu dou hoje, ela é a direta expressão do louvor e do reconhecimento que você tem de Deus na sua vida financeira. Se o teu reconhecimento de que Deus é seu supridor e de que você crê mesmo que nada vai te faltar, você é abundante na oferta. Se você não entende o princípio do dar, você, nesse campo da oferta, você vai naquilo que, será que eu estou com algum dinheiro no bolso aqui? Estou aqui. Tá bom, passou da oferta aí. Aí você vai tratar a oferta assim. Mas se você tem um entendimento de que, porque a oferta ela demonstra louvor e adoração a Deus. Então, é por isso que Deus ele fala exatamente como que ela tem que acontecer. Não é porque o pastor falou, não é porque fulano disse, não é porque tem uma pressão, não. É porque nós precisamos ter esse entendimento da Bíblia, de que, irmão, quanto mais eu semeio, quanto mais semente eu lanço, irmão, mais semente, a probabilidade da minha colheita é muito maior. Quanto mais eu sou abundante, e aí nós vamos continuar, olha o que o texto diz. Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ora, a Bíblia ainda diz o seguinte, que Deus dá semente a quem o quê? A quem semeia. E Ele diz que faz aumentar a nossa sementeira. Irmãos, quanto mais eu entendo isso, mais eu sou abundante nessa área da oferta, até a minha semente
porque a semente é a oferta, ela aumenta. E você vai aumentando gradativamente. Irmãos, às vezes a pessoa fala assim, o dia que eu ganhar 20 mil reais, olha, você tem um sonho, pastor. Meu sonho é ganhar 20 mil reais. E aí depois que eu ganhar 20 mil reais, eu quero, vou dar minha oferta, assinar um cheque de 5 para dar de oferta. É o meu sonho. Eu tenho um sonho de assinar um cheque de 5 para dar de oferta. Aleluia. Mas com aquilo que Deus deu hoje para ele, na mão dele, ele não faz com o que Deus deu para ele. Ele está esperando o dia que ele tiver para dar. O princípio está errado. Porque o dia que ele tiver 20 mil reais, irmão, ele vai olhar para o dízimo dele de 12 e vai falar, rapaz, esse dízimo está muito alto. Rapaz, hoje, vou ter que dar o dízimo disso aqui mesmo, 2 mil, pô. Rapaz, eu vou dar do líquido aqui, tu vai baixando. Por quê? Porque o princípio, irmão, está naquilo que se for fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Se você e eu não formos fiéis no pouco, irmão, quando chegar ao muito, no muito se bobear, você já desviou. A pessoa até já desviou, já foi embora. Não, agora eu estou todo dia, meu irmão, agora não, por quê? Não, todo dia agora eu estou cuidando aí da minha vida. Eu recebi um convite para ir para tal lugar, daqui a pouco o cara não está nem mais na igreja. Amém, irmãos? Filipenses 4:15. Nós estamos falando desse princípio de dar e receber, que é muito claro na Bíblia. Que o apóstolo Paulo também está falando sobre oferta, sobre dinheiro. E aí ele lembra para os filipenses que, num determinado momento do ministério dele, nenhuma igreja contribuiu com Paulo, só os filipenses. E aí ele frisa esse princípio, que é um princípio que nós estamos falando aqui bíblico, que ele diz, também vós sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão somente vocês. Ou seja, ele está dizendo que nenhuma igreja estava cumprindo o princípio do dar e receber. Por que ele não falou? Nenhuma igreja comunicou comigo do princípio do dar. Porque o dar está ligado ao receber. Ele falou, ninguém comunicou comigo no princípio do dar e receber. Porque o princípio financeiro do reino de Deus é esse. É dar e receber. Receber de quem? De Deus. A provisão vem dele. Como? A gente não sabe. Eu li, no final, se der tempo, eu vou ler esse texto. E eu vou chamar da viúva de Sarepta, que tem um negócio muito interessante sobre essa questão de como Deus supra as nossas necessidades. Vamos lá, quando eu chegar lá eu vou. Deixa eu falar exatamente agora do dízimo, tá bom? Vamos lá. É uma prova de reconhecimento da soberania de Deus por parte do cristão. O dízimo é a 10ª parte do nosso salário, da nossa renda, né? A nossa renda bruta. Eu, particularmente, quando eu dou o meu dízimo, eu dou o dízimo da minha renda bruta. Então, eu pego tudo que eu estou aí e vou lá e dizimo a Deus. Então, assim, esse é um princípio dos 10%, que a gente nem mexe nele, a gente já está careca de saber que é assim que funciona. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a fundou sobre os rios. Ou seja, nós temos o entendimento bíblico de que tudo, a terra e a sua plenitude, ou seja, a completude da terra, pertence a Deus. Então, primeira coisa que eu, como filho de Deus, tenho que saber, nada que eu tenho é meu. Porque a gente vai num raciocínio do mundo, achando que tudo que nós temos é nosso. Não, esse 10% é de Deus, mas esse aqui 90% é meu. Não, 100% é de Deus, irmão. Entenda esse princípio.
100% é dele. Ele determinou ali os 10, mas os 90 continua sendo dele. E aí, nos 90, irmãos, ele nos dá um entendimento sobre a oferta. E ele vai nos falando o que a gente, na linha, a gente oferta. Como? Aí, irmão, aí é que dá a grande questão. Quanto mais eu entendo esse princípio, aí, nessa linguagem da oferta, cada um cresce ou não cresce ou estaciona na vida. Porque na oferta, irmão, que nós vamos vendo a bênção e a graça de Deus na área financeira da nossa vida. Eu tenho certeza que aqui tem irmãos porque falam comigo que nessa área da oferta, quantas aqui não tiveram experiência na área da oferta? De Deus colocar algo no seu coração, às vezes você nem pode fazer aquilo, né? Às vezes você nem tem como fazer, mas foi o Espírito que colocou no teu coração, foi Deus quem te motivou aquilo, e você, crendo nessa motivação que foi de Deus, do Espírito, você faz em obediência. Irmãos, um milagre sempre acontece. Quem já teve experiência nessa área aí? Levanta a mão para eu saber. Eu lembro de uma experiência que nós tivemos aqui da igreja de um casal, e eu falo isso, irmão, como uma experiência pessoal, e eu quero assim, deixar bem claro que essa experiência pessoal que eu vou falar, não significa que você tem que fazer, e não deve fazer, porque o que você tiver que fazer em oferta, você tem que fazer motivado pelo Espírito e não por mim. Consegue compreender? Qual é a minha oração? É que o Espírito te convença dessa verdade, que é uma verdade, e que você tenha a fé necessária para colocar isso em prática na sua vida. Porque o dízimo e a oferta, irmãos, se você parar para ver, Deus não precisa. É para o nosso sustento, é para o investimento da obra de Deus. Mas, irmãos, dízimo e oferta é bênção para a nossa vida. Por quê? Porque se eu não sou dizimista e eu não sou ofertante, a obra de Deus não vai parar por causa de mim e de você. Se eu não sou dizimista e eu sou ofertante, a obra de Deus avança. Deus levanta lá, aqui, tal, Deus faz como Ele tem que fazer. Mas para a nossa vida, nós é que não somos abençoados. Nós é que não conseguimos viver esse princípio na prática da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos lá. O dízimo é a 10ª parte da nossa renda bruta, já botei que devolvemos a Deus, é uma entrega voluntária da criatura ao Criador. Não é uma obrigação legal. Não é uma obrigação. Você e eu, nós que somos crentes e membros, por exemplo, daqui da igreja, nós não somos obrigados a dar o nosso dízimo aqui. Você não é obrigado a dizimar, e nem eu. Nós estamos falando de um princípio bíblico. Se eu vivo com Deus, se eu ando com Ele, se a minha vida está entregue nas mãos dEle, e na área financeira eu ainda não tive... Porque a gente costuma falar, se eu perguntar aqui, você crê que Jesus salva, que liberta, que cura, amém? Você crê que se você botar esses princípios que nós estamos falando do dar em prática, que nada vai te faltar, aí, amém. Mas aí, às vezes, esse aí fica mais ou menos. Não, mas aí a gente vai raciocinando, fazendo conta. Mas aí, se eu fizer assim, E às vezes, o Espírito nos impulsiona a fazer alguma coisa que se você fizer conta, você cai para trás, que a conta não fecha. Agora, quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós ouvimos a voz dEle, nessa área também, mais nós vamos fazendo, e nós vamos fazendo coisas que, meu Deus, irmão, se tu for falar, tu fala assim, cara, isso daí não tem lógica que eu estou fazendo. Mas se é uma motivação de Deus, vai dar certo, você não vai te faltar nada, você vai ter insuficiência, e Deus vai levantar, se for possível, pessoas para te abençoar. Outra coisa, irmão, que a gente não pode... Às vezes a pessoa fala assim, tem uma motivação, você tem que dar tudo o que você está, e tem gente entregando o salário inteiro na igreja. O cara vai com o salário inteiro na igreja. Porque, irmão, você tem que ter fé.
Se tu tiver fé hoje aqui, o milagre vai acontecer, irmão, aqui, ó, o milagre vai acontecer aqui. Então tu pega, tá vendo aquele dinheiro que está lá no banco? Vai lá, à noite traz o cheque aqui, porque Deus viu. Aí o cara, é comigo, aquele dinheiro foi eu mesmo que guardei. E se tu tiver teu salário, o cara vem com o salário, vem com a poupança dele toda, vem com tudo, entrega. Numa motivação errada. Irmão, não faça isso. Agora, se o Espírito Santo te motivar, e esse é o exemplo que eu quero dar, e que não é um exemplo que vai servir de regra para ninguém, mas um exemplo de um casal que eu vivi, eu acompanhei esse exemplo de um casal aqui da igreja, que Deus falou para a esposa, quando a esposa não trabalhava, e ele falou, quando o teu esposo receber o salário dele, você vai entregar o salário inteiro para mim. E ia compartilhando comigo, falou, meu Deus, eu ouvi isso, fiquei na minha, fiquei quieto, falei, cara, eu nem trabalho, como eu vou falar para ele? Não, pô, olha isso. Ficou na dele, ficou na dela. Como o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, não tem dúvida, o negócio é real, o que Deus fez? Falou com o marido. Aí eles compartilharam todo um negócio estranho que Deus está falando comigo, meu Deus, o que Deus está falando contigo? Que para eu entregar o salário todo, aí a outra quase cai para trás, fala, meu Deus do céu, é verdade. O que fizeram? Fizeram aquilo que o Espírito motivou no coração deles. O que aconteceu? Eu nem sabia o que ia acontecer. Deus levantou pessoas para poder... Deus levantou pessoas que falou assim, ó, pega o valor tal e vai ao fulano de tal, não sei por que, entrega. Deus levantou e falou, ó, não sei por que ó, esse dinheiro está aqui, não, está aqui porque, não, está aqui porque Deus falou para eu entregar isso aqui. No mesmo mês ou no outro mês, eu não sei, a pessoa que estava sem emprego recebeu um emprego de um valor abençoado. Foi empregada no outro mês. Irmão, naquele mês ela pagou aquela família pagou todas as suas contas, nada faltou. E eles deram um salto na vida financeira por causa do emprego da esposa que não tinha, que deu uma soma violenta. Agora, o que é isso? É uma experiência individual que essa pessoa teve com Deus, por quê? Porque entendeu o princípio, pelo Espírito, e não porque foi impulsionada a fazer alguma coisa, é porque entendeu, irmão, quando você entende esse Espírito, você começa a falar assim, cara, o que eu faço para abençoar uma pessoa, o que eu faço para abençoar a obra de Deus, a casa de Deus, e aí você começa a olhar para, quando você vai dar a sua oferta, você começa a olhar para a tua oferta, e tu começa a falar assim, rapaz, mas será que isso aqui é meu melhor? Sabe, você começa a falar assim, mas o que você faz hoje, é o melhor que você faz para Deus, que eu faço? E Deus vai nos ensinando nisso. O dízimo, quando é dado com amor e compreensão, funciona como uma chave que abre a porta das oportunidades de uma vida próspera nessa área. É o fundamento da bênção financeira de abundância. É onde, quando nós cumprimos esse princípio, nós temos uma garantia bíblica de que o devorador ele é destruído da nossa casa, da nossa vida. Já viu aquele negócio? Não sei para onde meu dinheiro foi. Não sei acabou que eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Quando nós colocamos esses princípios e começamos a colocar esses princípios em ordem na nossa vida, Deus repreende o devorador. E, pastor, então eu vou dar para receber, aí o cara já vai na motivação. Não, eu vou dar porque eu entendo que tudo é dele, e com amor, e com dedicação, e como louvor, eu venho à casa de Deus, quando eu entrego a minha oferta, eu falo, Senhor, obrigado, porque eu tenho isso aqui para dar. Senhor, obrigado, porque eu tenho condições de, quando passa isso aqui, eu tenho como contribuir. E você vai nesse entendimento, né? Então, passa por esse... E eu quero falar sobre os aspectos do dízimo.
o ato de não entregar o dízimo significa e caracteriza roubo a Deus. Então, nós já temos isso lá em Malaquias, que ele fala, em que te roubamos? Né? Me roubais dos dízimos e nas ofertas. E aí ele fala das duas coisas, né? Da importância do dízimo e da oferta. E aí, o ato de não entregar, de não fazer como a palavra de Deus nos ensina, significa o roubo a Deus. Qual é o propósito do dízimo? O mantimento da obra de Deus, a manutenção da obra de Deus, a sustentação dos ministérios, e o funcionamento, a sustentação dos ministérios, a sustentação do próprio ministro do Evangelho, do pastor. E aqui eu quero dar uma pontuada nessa questão do ministro do Evangelho, que é o pastor, porque o fato de um pastor ser sustentado pela igreja, irmão, é bíblico. E a gente tem que deixar isso aqui estabelecido. Que você vai ver o próprio apóstolo Paulo falando exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu botei esse texto aqui. Eu queria que você tivesse uma paciência comigo de ler esse 1 Coríntios 9, no versículo 1, para a gente ler lá do começo, para não pegar só o versículo, para a gente entender esse contexto. E a gente vai vendo o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro Coríntios 9, 1 diz assim, o apóstolo Paulo está falando, não sou livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós eu sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me acusam. O que irmãos, estavam acusando Paulo de quê? Você vê que essa preocupação e essa questão da questão financeira na igreja, desde a igreja primitiva, já existia. Aí olha só o que ele vai falando. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o que eu estou dizendo mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com a esperança de participar do fruto. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito de vós que colhamos as materiais? Ou seja, que recebamos um dinheiro, um salário. Se outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu, de nenhuma dessas coisas, tenho usado. Nem escrevo isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Pois se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Irmãos, como que o apóstolo Paulo era uma pessoa equilibrada? Né? A gente vê
porque o que eu estou falando sobre dízimo, o que o dízimo e a oferta faz, né? Ela sustenta a obra de Deus. Então, você e eu, nós somos dizimistas aqui na igreja, e tudo isso que nós temos aqui é sustentado pelos dízimos, pelas ofertas, né? Se nós temos um ar-condicionado aqui funcionando, né? Se nós temos uma infraestrutura para poder trabalhar, se os ministérios têm uma infraestrutura boa, eu considero uma boa infraestrutura que os ministérios aqui da igreja, e todos eles, têm para trabalhar, isso tudo tem a ver com o dinheiro, com a aplicação do dinheiro. Então, você tem uma Geração Vida que tem um material para trabalhar. Hoje nós estamos até com o pé no freio, devido ao nosso desafio que nós estamos aí, mas o mínimo e o básico certo não pode ser cortado, a gente tem que continuar funcionando nesse básico, né? Então você tem o Ministério de Louvor, que tem o básico para funcionar, tem aquilo que, se a gente tem uma boa mesa de som, você tem, o instrumento, enfim, por quê? Porque tudo isso, os valores são para a sustentação do Evangelho, da obra de Deus. O investimento, às vezes, em alguma coisa que você tem que fazer. O salário do pastor. Eu tenho um salário aqui na igreja, apesar de trabalhar, eu tenho um salário na igreja. Então, isso tudo é utilizado. Agora, o apóstolo Paulo fala, porque você pode falar, você vive do Evangelho especificamente? Não, mas a igreja também me dá um salário, então eu também vivo, né? Que não é um salário que vai causar um impacto ou que, vamos dizer assim, um salário praticamente em ajuda de custo, né? Não é a totalidade, porque o salário da igreja realmente não daria para eu viver o que eu vivo, né? Não teria essas condições. Então, por isso que acontece, eu trabalho. Agora, não que eu acho errado que um pastor viva do Evangelho, né? Então, às vezes, o fato de você ter um trabalho extra é justamente porque o apóstolo Paulo diz, é para você não ser pesado a igreja, né? É para você poder estar investindo mais ainda, para você fazer com que a obra de Deus vá avançando. Agora, tem alguma coisa de errado em um pastor viver do Evangelho? Absolutamente não. E a Bíblia diz isso, está escrito lá, aquele, que prega o Evangelho, viva do Evangelho, isso é bíblico. Só que o apóstolo Paulo, ele também faz um ponto lá, ele fala, olha, isso tudo que eu estou falando é válido, acontece, eu tenho os meus amigos que são sustentados pelo Evangelho, que é Pedro, ele fala, e quando ele vai para a obra missionária, ele vai com a sua esposa, ele vai com outros apóstolos, e eles são sustentados porque eles estão vivendo o Evangelho, mas eu particularmente, para evitar, ou para não ser pesado, o que ele faz? Eu mesmo decidi aqui que eu vou fazer tendas e que eu mesmo fazer de alguma forma, enfim. Em um momento da vida de Paulo, ele também foi sustentado só pelo Evangelho. Então, eu estou falando isso aqui, para a gente deixar clara essa questão, né? Porque hoje existem tantos exageros. Aí, quando eu sou pastor, quando nós entramos para o ministério pastoral, algumas coisas na nossa vida precisam estar, definidas. Então, a gente tem que pedir a Deus um equilíbrio nisso. Para quê? Para não causar um escândalo para o que é mais fraco na fé, para não impedir que ninguém cresça em fé, entendeu? Então, é assim, eu abri esse parênteses para deixar isso claro. Então, o dízimo é para essa sustentação da obra de Deus. 3, é a única área na vida do homem que Deus permite prová-lo, quanto ao ser verdade ou não. Essa bênção e essa abundância e essa multiplicação de semente que existe e que acontece quando uma pessoa pega esse princípio, crê e coloca em prática. Deus fala ele fala, olha, me prove, você pode me provar. Ou seja, quando você pega essa palavra e você não só ouve, fala, é legal, mas você bota em prática, e você é um dizimista, e você é um ofertante contumaz na obra de Deus, você vive em fé nessa área financeira, o Espírito Santo te aponta um negócio e você vai lá e faz como Deus falou contigo, e você não tem medo, você vai lá e faz, né? Enfim, e aí você vai vivendo com Deus
essa abundância. Amém, irmãos? Falei do dízimo, agora vou falar sobre ajuda às pessoas, né? Esses princípios da área financeira. Né? O que Deus nos dá, e essa abundância, quando Deus distribui essa semente, e quando Deus vai aumentando a nossa sementeira, é justamente porque esse dar, eu falei exatamente dízimo e oferta, mas esse dar, ele ultrapassa isso. Aí ele vai também para a ajuda às pessoas, a ajuda aos necessitados. E vai para esse lado, porque quando Deus, Ele abençoa a minha vida e a sua vida de uma forma tão abundante, é porque Ele já tem um propósito que isso também seja revertido para que outras pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, sejam também abençoadas. Por isso que nós temos recebido de tanta abundância de Deus. Né? Deus dá semente a quem semeou, então. Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, e o que Ele fala? Eu posso contar com essa pessoa. Por quê? Porque eu sei que se eu dou essa semente para ela, na hora que eu precisar, que eu falar ao coração dela, olha, você precisa ir a fulano de tal, você precisa, né, ir a ciclano, você precisa ir a tal pessoa e fazer dessa forma para abençoar a vida dela, nós estamos prontos para ouvir e para entregar e para fazer, e não para reter, mas para continuar nesse princípio de dar. E dar também não é só o dízimo e a oferta, é dar para outras pessoas, né? Uma pessoa que você vê que está precisando, é um vizinho, é um amigo, é uma pessoa necessitada. E ajudando aos necessitados, nós estamos dando a oportunidade de outros serem abençoados, fazendo a vontade de Deus. Estar atento às necessidades dos mais necessitados faz parte da vontade de Deus na área financeira. Provérbios 31:9 diz: abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Tem traduções que dizem que ajude, ampare os pobres e os necessitados. Em Atos 20:33, eu quero ler também o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre ajudar, né, a outras pessoas. E ele continua falando dessa área financeira, é muito legal, que ele fala assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos, ele falando, as mãos dele, proveram as minhas necessidades e as do que estão comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo, com o fruto também do seu trabalho, e com a abundância que Deus dava do trabalho dele, ele com certeza tinha uma abundância ao ponto de que ele sustentava não só ele, mas ele também ajudava quem estava com ele. Então, ele ainda revertia isso, dando o trabalho dele, do trabalho dele, ele dava e compartilhava aos que estavam com ele. Ou seja, ele colocava em prática o princípio do dar, ele próprio, com aquilo que ele tinha, ele mesmo também ajudava as pessoas que estavam junto com ele. Amém? Ele fala, em tudo vos dei exemplo de que assim, trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras de Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa bem-aventurada é dar do que receber. Olha que entendimento do princípio do dar, irmão. Olha como que ele... E você não vai ver o apóstolo Paulo, ele falou assim, em tudo eu já estou testado. Sei viver na pobreza, sei viver na... Mas você não vai perceber na história do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não vivia na pobreza, não vivia na necessidade. Em tudo, ele sempre foi suprido. E o que você pega para ler, quando ele está falando, olha, eu agradeço porque eu fui suprido. É porque Deus sempre levantava alguém, ou de alguma forma Deus abençoava o trabalho da mão dele. E a necessidade dele é suprida, tanto é que ele cumpriu o ministério dele, e ele viajou, irmão, para tudo que é lugar, para pregar o Evangelho, e o Evangelho, isso fez parte do crescimento do Evangelho. E para o apóstolo Paulo pregar para tudo que é lugar, ele não pregou sem dinheiro. Ele não ia lá, pegava um navio para ir para a Itália,
falando assim, ó, eu sou o apóstolo Paulo, eu vi o Senhor Jesus, ele me mandou vir aqui então, para poder pegar esse navio e ir para a Itália. Tá bom, mas o valor da passagem aqui é $500. Porque por pessoa, que está muito caro. Não, mas é por pessoa, isso daí é o valor da viagem. Pô, mas eu estou aqui com mais... Rapaz, esse negócio é caro. Mas ele tinha, porque Deus dava a ele a suficiência, e ele fazia essas viagens todas, suprido nas suas necessidades. E a viagem da sua vida, da minha vida e a nossa vida será toda suprida por Deus nas nossas necessidades. Se nós entendermos esses princípios e vivermos pela fé, né, colocarmos em prática esses princípios. Agora eu vou falar, para terminar, da oferta de gratidão e de louvor, que eu já até antecipei um pouco aqui. Eu falo, o dízimo é algo que nós fazemos já, né, por determinação ali, está determinado, mas a oferta de louvor é algo que vai além. O dízimo repreende o devorador, mas o ato de ofertar nos eleva a um outro patamar de abundância. Né? A oferta fala da nossa fé, do entendimento, ele expressa o louvor e a adoração que nós temos para com Deus. Muitas vezes ofertamos em louvor e entregamos algo que nos custa. E aí, nós pegamos lá 1 Crônicas 21, 24, que foi o exemplo do rei Davi. Que ele diz assim, mas o rei Davi disse a Ornã. Ornã ele era dono de muitas propriedades. Ele tinha gados, ele tinha terra, né, ele tinha bens. E quando ele sabe que o rei Davi vai dar uma oferta de gratidão a Deus, o que ele fala para o rei? Ô rei, se preocupa com nada, comprar nada, rei. Aí, ó, minha propriedade, pode pegar o melhor boi, pode pegar o melhor animal, tem lenha aqui na minha propriedade, você faz o altar, está tudo aí para você ofertar ao Senhor. Aí olha o que Davi fala para ele. Não quero, não, ele fala assim, não. Antes eu quero comprá-lo pelo seu valor. Pois eu não tomarei para o Senhor o que é teu, e nem oferecerei um holocausto que nada me custe. Isso estava falando de uma oferta, um holocausto, né, de uma oferta que ele estaria dando para Deus. E ele olha e ele fala, não, eu tenho entendimento de quem Deus é, do reino que Ele me deu, eu sou o rei, eu tenho tudo, mas eu quero pagar esse valor. O que ele está querendo dizer? Que a oferta de louvor, irmãos, e muitas vezes, aos nossos olhos, ela é uma oferta que custa. Você quer ver se você está botando esse princípio em prática na sua vida? Você começa a olhar para a sua oferta e ver se essa oferta está te custando. Te custa? Não, isso aqui sobrou, eu estou lá, está tudo certo. Mas a oferta de louvor, ela tem uma expressão daquilo que custa. Né? E nós precisamos ter esse entendimento, essa prática, de oferecer a Deus e de dar a Deus aquelas coisas que nos custam, que a gente fala assim, não, isso eu vou fazer pela fé, né? Eu posso perceber isso aqui na igreja, né? Quantos irmãos, todos nós aqui, né? Quantos de nós hoje não estão fazendo isso, nós não estamos fazendo isso para Deus, né? Nós temos esse nosso compromisso para a compra do nosso imóvel, né? Para quantos de nós essa nossa oferta não custa para a gente? Né? A gente não tem custado para nós. Você fala assim, caramba, não é um negócio que está sobrando do meu orçamento. Não, é aquele negócio que te custa. Que você fala assim, isso tem um custo, mas como a gente tem um entendimento de que é para Deus, de que é a obra dele, e de que a gente quer ver o reino de Deus crescer, que a gente quer ver a obra de Deus se expandir, e de que o nosso coração está com ele, que a gente fala assim, cara, Deus vai suprir minha necessidade. Eu sei que isso, o que acontece? Essa oferta, Deus vai recebendo como um aroma suave, e as janelas dos céus vão sendo abertas. Irmãos, eu tenho certeza que tem irmãos aqui, alguns já me contaram, outros não, que começaram nesse compromisso aí, né, de amor. Quantas pessoas falam para mim, pastor, a minha vida realmente já melhorou. Deus já começou a fazer uns milagres na minha vida. Por quê? Porque não é porque foi obrigado, é porque tem um entendimento, né? De que, caramba, vale a pena você investir nesse reino. E aí Deus, Ele cuida da gente, irmão. Você não precisa ficar preocupado, porque Ele cuida de mim e Ele cuida de você.
nessa área. Ele cuida, tanto sobrenaturalmente como também naturalmente. E a forma como a provisão vai vir, não importa, mas ela vem. E 5 minutos, então, eu leio o texto final da vida de Sarepta para falar dessa afirmação que eu fiz agora. A provisão nunca vai faltar para aqueles que são fiéis a Deus. Nunca. Irmãos, entenda, nunca vai faltar. Nós podemos passar por um momento de dificuldade? Sim. Nós podemos ter um momento de escassez? Sim. Sendo fiel a Deus? Sim. É possível. Agora, de necessidade de mendigar o pão? Não. Porque o salmista disse, eu fui moço, né, já cresci, mas uma coisa eu vou te dizer. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mendigar o pão, irmão, a gente pode pegar da Bíblia e extrair que isso daí, Deus não vai permitir que um filho dele, fiel a ele, mendigue o pão. Agora, passar apertos e necessidades, às vezes, isso a gente pode passar, mesmo sendo fiel a Deus. Amém, irmãos? Agora, Deus ele vai resolvendo isso, Deus ele vai mandando a provisão. Porque a escassez a gente passa, mas na escassez nós vemos a provisão dele. 1 Reis 17. E aí a gente comprova isso aqui nesse texto. Ele diz assim, quando Deus manda Elias, Deus usa Elias para falar para o rei, para Acabe, que ia ter uma grande seca, que ia ter uma grande fome ali no reino. E aí, depois que ele fala isso, o Espírito do Senhor fala para ele lá, 1 Reis 17, 3, retira-te daqui, Deus fala para Elias, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao Oriente de Jordão. Beberás do ribeiro, marca o versículo 4, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus prevê a fome, prevê que vai ter um momento difícil de escassez, mas ele fala para Elias, Elias, nessa você vai para tal lugar, porque eu já ordenei que os corvos te sustentem. Partiu, pois, e o que Elias faz? Ele faz como Deus manda. É assim, o que a gente tem que fazer? O que Deus manda. Faz conforme a palavra do Senhor e foi habitar junto ao rio de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Ou seja, no momento de escassez, Deus dá a primeira provisão para Elias, uma provisão sobrenatural. Essa provisão é sobrenatural. Essa aqui não tinha como explicar o corvo trazer pão e carne para um homem que está no local. Não tem como explicar. É o sobrenatural nessa área que acontece de Deus na nossa vida. É aquele negócio que acontece, você fala assim, o que foi? Não sei o que aconteceu. Alguém veio aqui, falou para mim que tinha esse embrulho para mim, e o que era? Não, era um primo meu que mora em Maceió, que sentiu no coração, lembrou de mim, falou aquele tempo de infância, gostava tanto contigo, agora a gente está longe, não sei porquê, eu passei pela Ricardo Elétrico aqui de Maceió, comprei uma máquina de lavar para você e mandei entregar na tua casa. Por quê? E Deus sabia que você precisava de uma máquina de lavar, que a tua tinha quebrado, e que é muita roupa, são 4 filhos para lavar, mais o marido e mais a tua, o braço já estava... E você fala, Senhor, mas esse mês está perto, eu não sei como que eu vou fazer. E a campainha toca, você fala, você é fulano de tal, sou, então, máquina de lavar aqui para você. Não, mas eu não, moço, olha o nome aí na nota aí. Glaucio Lira de Oliveira, mas sou eu mesmo. Calma aí, vê o CPF. Não tem CPF. Qual é o endereço? Sou eu mesmo. Não, deixa a máquina aqui, né? Aí que você vai ver lá o e-mail, o cartão, né? Foi uma provisão o quê? Sobrenatural. Deus usou alguém, Deus levantou alguém.
Mas decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porquanto não havia chuva na terra. Isso aqui tudo é para a gente depender de Deus, irmão. Deus vai lá e manda ele. Beleza, fala, agora está tranquilo, tem fome, tudo que é lugar, estou nem aí. Está vindo corvo aqui, está vindo carne, tem o ribeiro, já está tudo certo, resolvi minha vida. Aí o que acaba? Acaba a água. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Fui mandado embora, tem uma lista de coisas, e agora, como que vai ser? Se eu sou fiel a Deus, se eu estou em linha com a palavra dEle, se eu estou cumprindo os princípios da palavra de Deus, a escassez veio, a fome veio, a crise veio, e agora, esse ano, 2015, os juros aumentaram, a gasolina aumentou, o que vai ser agora? E agora, o meu Deus está comigo. Secou o rio. Aí Deus fala, agora secou o rio, beleza, está na hora de eu agir de novo. Veio então a palavra do Senhor dizendo, Elias, levanta e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita lá. E isso é que eu achei interessante quando eu li esse texto, que eu nunca tinha prestado atenção. Que ele fala que ele já tinha ordenado a viúva que iria sustentar ele. A viúva já tinha recebido antes de Elias chegar lá, a gente nunca parou para pensar isso, mas a viúva já tinha recebido uma ordem de Deus para sustentar Elias. E aí, o que Deus faz agora? Ele usa também uma questão natural para suprir nossa necessidade, ou seja, ele usa uma pessoa para nos abençoar, para abençoar Elias. E agora não era um corvo, né? Que isso é bem sobrenatural. Agora era uma pessoa mesmo. Era algo assim palpável de ver. E naquela escassez, Deus vai e usa o natural. Ou seja, Deus pode usar o natural ou o sobrenatural. A questão é a seguinte: Deus sempre vai nos sustentar, mesmo na hora de escassez. Ele levantou, foi para Sarepta, enfim. Aqui você já conhece toda a história, e eu não vou alongar mais, porque daria uma outra pregação aqui, né? O que a viúva responde, o que ela faz. A gente falou aqui agora, a viúva fala, ele chega na cidade, a primeira coisa que ele pede é água, porque estava com sede, o ribeiro tinha secado. Aí, quando ela vai pegar água, ele fala assim, agora faz o seguinte, eu estou com fome, eu quero alguma coisa para comer, faz um negócio para eu comer. E aí ele fala, meu senhor, eu só tenho um pouquinho disso, vou comer, dá para o meu filho, vou morrer. Não, então tu faz o seguinte, pega e faz para mim. Por que ela faz para ele, pega e fala para ele? Porque ela já tinha ouvido de Deus que ela que iria dar o sustento para Elias. Ou seja, Deus já tinha falado no coração dela, irmão. E ela vai, e o que ela faz? Ela obedece. Ela olha para a situação dela e fala assim, caramba, aos meus olhos eu não tenho nada. Às vezes você está aqui e está falando, pastor, mas eu não tenho nada. Você tem sim, porque Deus já te deu alguma coisa. E aí, naquilo que eu tenho, naquilo que você tem, é que o milagre vai acontecer. E aí, ela vai fazer, e Deus fala para ela, olha só, fica sabendo o seguinte, que da tua vasilha não vai parar de jorrar azeite. Se você fizer o que eu estou falando, se você crer na minha palavra, nunca vai faltar o azeite, o sustento. Isso vai transbordar na tua vida. Você nunca mais vai faltar nada disso para você. Ela faz isso, e a história é essa, que enquanto tinha vasilha, tinha azeite. O azeite só parou porque parou o quê? As vasilhas. E ele falou, enquanto tiver vasilha, o negócio vai transbordar. E é assim na minha vida, e assim é na sua vida, e assim eu fecho esse tema, essa série sobre prosperidade à luz da Bíblia, para que nós possamos entender e colocar esses princípios com fé, com entendimento, diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, e que nós possamos, Senhor, ter esse entendimento, o entendimento certo da Tua palavra, nessa área especificamente, ó Deus, do princípio do dar, do receber, que nós possamos ser pessoas mais aptas para dar, né? Mais apta para dar o amor, para dar a compreensão, para dar a atenção, para dar misericórdia, para contribuir, do que ter um coração
ávido só para receber, ávido para receber de alguém, querer algo de alguém. Não, mas que nós entendamos que o princípio é dar. E na medida que nós damos, é a medida que nós vamos recebendo também das pessoas o amor, a misericórdia, o perdão, a paciência, a bondade. Então, que esse princípio do dar esteja estampado, esteja colado no nosso espírito e que nós possamos ser praticantes desse princípio. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, bom almoço, Deus te abençoe rico e abundantemente. Vá com Deus, até mais tarde.